o Bolsonaro, com essa brincadeirinha dele de falar em fraudes nas eleições, ele está falando o seguinte, olha, vamos pensar no que está acontecendo hoje, fazendo uma leitura sobre como tudo isso começou. Isso é importantíssimo. Como que tudo isso começou? O Bolsonaro, naquela época, era simplesmente uma pessoa do time do Aécio. Naquela época, o Bolsonaro não era o que o Bolsonaro é hoje, presidente da República. Como uma pessoa do time do Aécio, o Bolsonaro e outros deputados, eles trouxeram o argumento de que as eleições teriam sido fraudadas. Esse argumento foi um argumento muito perigoso, porque naquela época esse argumento foi utilizado como justificativa para um golpe de Estado no Brasil. Por quê? Olha, vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que o Aécio tentasse levar as pessoas para as ruas para protestarem naquela época, simplesmente falando que, olha, vamos protestar porque a gente não gosta da Dilma. O Aécio, ele seria, obviamente, taxado até pelos seus eleitores como um mau perdedor, porque você precisa dar para as pessoas um motivo maior para as pessoas apoiarem a sua causa. E qual foi o motivo maior que o Aécio conseguiu para as pessoas apoiarem a causa de irem às ruas para pedirem a saída da Dilma? O argumento de que as eleições foram fraudadas. Esse argumento de que as eleições foram fraudadas, esse argumento foi tão poderoso, mas tão poderoso, que quando você conversava com uma pessoa e falava, olha, você não acha que a eleição passou, que você não deveria estar tocando nesse assunto? A resposta que a pessoa dava naquela época era, mas é porque fraudou as urnas. E ali eles criaram milhões de teorias para a fraude nas urnas. Vocês se lembram, né, que tinham ali várias teorias para fraude nas urnas. As teorias eram que as urnas eletrônicas não eram confiáveis. Eu já fiz vários vídeos sobre isso, né? Eu falei, olha, falar que é impossível fraudar uma urna eletrônica é uma balela. É claro que é possível fraudar, mas as urnas eletrônicas elas são fiscalizadas tanto pelo pessoal de um lado quanto pelo pessoal do outro. Então, olha, falar que é possível fraudar, sim, mas espera aí, se tem vigia do lado de cá e vigia do lado de cá, é mais difícil fraudar, né? Mas, enfim, a grande realidade é que esse papinho de que as urnas foram fraudadas, essa conversa toda consolidou na cabeça da turma do Bolsonaro e da turma do Aécio de que a Dilma não teria sido democraticamente eleita, a Dilma teria fraudado as eleições. E esse foi um argumento que foi muito utilizado para as pessoas irem às ruas para pedirem a derrubada da Dilma. O Bolsonaro, ele já traz um motivo para não reconhecer as eleições. Agora, pessoal, parece uma grande brincadeira quando a gente pensa, peraí, se não reconhecer as eleições, não reconheceu, pronto, só ri da cara do cara que não reconheceu. Não é bem assim. Não é bem assim por causa do seguinte, o governo, o reconhecimento do governo, ele é muito importante para os negócios que o governo faz. E hoje nós temos, por exemplo, a Venezuela, que é um local onde o governo não foi reconhecido da mesma forma por todos os países. E qual que é a realidade da Venezuela? Olha, a Venezuela, o que acontece na Venezuela hoje é muito dependente de qual governo é reconhecido. Parece uma grande palhaçada isso, mas se você é da turma que reconhece o governo do Maduro, você tem uma postura. Imagina o Brasil. O Brasil tem uma postura de fazer negócios com a Venezuela através do que o Guaidó manda. Então, assim, para o Brasil, por causa do reconhecimento, quem manda na Venezuela é o Guaidó. Parece uma coisa absurda, mas essa questão do reconhecimento é tudo. Então, o Bolsonaro, nesse esquema de golpes contra a democracia no Brasil, o Bolsonaro já começa a criar uma possibilidade para, se ele não for eleito, ele vai continuar governando da forma como o Guaidó governa a Venezuela, para os países que reconhecem o Guaidó como governante da Venezuela. E agora, olha, eu vou falar com vocês as partes que eu considero as partes mais importantes dessa declaração do Bolsonaro. A primeira delas, essa é uma construção que está acontecendo há muito tempo, a primeira. A segunda, essa é uma construção típica da América Latina. Os Estados Unidos estão fazendo isso com toda a América Latina, Venezuela, Uruguai,
planejaram isso para o Brasil. Praticamente todos os especialistas concordam que se o Haddad tivesse sido eleito, ele não teria sido reconhecido. A gente estaria vivendo a mesma coisa que a Venezuela, né? Alguns países reconhecendo o Haddad, outros países reconhecendo, por exemplo, o Rodrigo Maia como presidente da Câmara, ou até reconhecendo o Bolsonaro como sendo o legítimo presidente. Ia ser uma confusão muito grande. Mas a grande realidade é que o Bolsonaro, ele trouxe essa declaração logo após o momento em que ele encontrou com estrategistas nos Estados Unidos. E aí eu trago a opinião que eu tenho para vocês, né? Para mim, né, o Bolsonaro, que está sendo controlado por uma rede dos Estados Unidos, dentro da qual a gente tem pessoas inteligentíssimas como o Steve Bannon, o Bolsonaro ele foi orientado a já começar a preparar o terreno para um golpe do tipo Guaidó, do tipo não reconheço as eleições, e ele já começa a escrever esse golpe a partir de agora, dizendo que, olha, as eleições foram fraudadas em 2018, senão eu teria ganho no primeiro turno. Por que ele está falando isso? Se ele não for eleito nas próximas eleições, ele poderá usar o argumento que as eleições foram fraudadas e ele vai ter esse argumento aceito pelo seu público, porque esse argumento não vai ser um argumento novo. Ele já está avisando desde agora que o sistema eleitoral brasileiro não é confiável. E isso, para o Bolsonaro e para os Estados Unidos que estão manobrando essa questão de um Brasil não soberano, isso é extremamente interessante, porque continua mantendo o Brasil brigando, nós e eles, direita, esquerda, etc e tal, mas para o Brasil não ter a percepção de existência da democracia é muito, muito ruim. Primeiro, a ideia de que não existe democracia no Brasil faz com que o investimento voe para fora do Brasil. A ideia de que não existe democracia no Brasil faz com que as pessoas não aceitem determinadas ordens políticas. Como, por exemplo, hoje, ainda que o Bolsonaro tenha uma boa ideia para a política brasileira, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou dando um exemplo, porque toda hora que eu dou um exemplo desse tipo, as pessoas falam, você está defendendo o Bolsonaro? Não, eu não estou defendendo o Bolsonaro, eu estou simplesmente dando um exemplo. Ainda que o Bolsonaro tenha uma boa ideia e faça uma coisa boa na política brasileira, o simples fato da repugnância ao Bolsonaro existir no campo progressista vai fazer o campo progressista criticar uma coisa boa que ele tenha feito. Isso por quê? Por falta de legitimidade. O Lula, quando foi eleito, ele não foi eleito por 100% dos brasileiros. Porém, uma coisa nós precisamos concordar. Por causa da legitimidade, todo mundo se via representado pelo que ele fazia. Algumas pessoas criticavam, mas se viam representadas. Hoje, a falta de legitimidade faz, né? Vamos começar pela parte que dói no bolso. Faz o alto desemprego se manter. A gente continua tendo um alto desemprego por causa dessa falta de legitimidade. Os investimentos estão fugindo para fora do Brasil. É o contrário, o Guedes diminui os juros na esperança das pessoas tirarem o dinheiro do Banco Brasileiro e investirem na geração de empregos. Mas o que acontece é que as pessoas tiram o dinheiro do Banco Brasileiro e mandam esse dinheiro para fora do Brasil. Aí o Guedes queima reservas internacionais achando que ele vai queimar essas reservas para controlar o dólar. O que acontece é que os brasileiros tiram o dinheiro do banco de dentro do Brasil, compram essas reservas e mandam essas reservas para fora do Brasil. Ou seja, absolutamente tudo que o Guedes está fazendo, tudo que o Bolsonaro está fazendo, está dando errado. Sabe por quê? Porque até mesmo quem é a favor do Bolsonaro, até mesmo quem fez campanha para o Bolsonaro, até mesmo quem lutou para o Bolsonaro ser eleito, conhece a crise de legitimidade e quer guardar o que é seu, quer prevalecer o que é seu. Seria como se eu dissesse o seguinte, olha, vamos imaginar que doutor fulano aí da sua cidade, ele fez campanha para o Bolsonaro, ele é antipetista, mas depois da eleição do Bolsonaro, ele preferiu pegar o dinheiro dele, converter em dólar e mandar para fora do Brasil, porque ele não confia mais no Brasil. Por quê? Se o candidato dele foi eleito, porque ele sabe que nós estamos vivendo uma crise de legitimidade sem precedentes.